Olá, tudo bem com vocês, caríssimos alunos? Sejam todos muito bem-vindos. Que vocês estejam aí acompanhando a nossa aula com o coração cheio de alegria, porque nós estamos, né, prof? Com certeza. Estamos aí na segunda aula já da unidade 2. Da unidade 2. Já iniciamos com todo o gás. Hoje tem um assunto bem legal, que eu tenho certeza que você vai lembrar de algumas experiências que você já vivenciou. Então, vai ficar pensando em fazer outras, né, prof? Isso. Professora Elisângela. Prof. Iris. E nossa aula de hoje é a aula 12. 12.1, prof. Exato. Isso, e nós iremos falar aí sobre os esportes de aventura e os esportes na natureza. Olha que legal, olha que bacana. Você já teve muitas experiências nessa área? Se não teve, olha, eu te aconselho a experimentar alguma coisa, porque é gostoso. Não precisa ser muito radical, não. Isso, eu creio que a partir da aula, se ele não experimentou, ele vai se permitir experimentar. Isso, então vamos lá, vamos dar uma olhada aí no que a gente vai ver, quais são as habilidades, a agenda da aula? Acompanhe aí com a gente. Então, estamos aqui na nossa aula 12.1, falando aí de esportes. Eita, era o marcador. Vamos lá de marcador. Marca-textos. Isso, opa, tá voltando, meu amigo. Bora avançar. Isso. Esportes de aventura. Hoje o marcador tá querendo... Ele não tá aceitando muito a gente marcar, mas tudo bem. Então, nós estamos falando aqui hoje, prof, sobre esporte de aventura e natureza, né? Com essa sigla aí de EAN, certo? E aí, esse esporte de aventura e natureza, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Fala aí pra gente, prof. Nós vamos falar sobre os conceitos de esporte de aventura e natureza. Depois. Vamos falar também sobre esporte de aventura e natureza nas aulas de educação física. Olha só que bacana. Depois nós falaremos ainda sobre esporte de aventura e natureza adaptados. A gente vai ver aí que tem atividades que podem ser adaptadas às pessoas com algum tipo de deficiência. Depois, prof, o que vem? Nós vamos falar sobre os benefícios das práticas corporais de aventura. Maravilha! E, por último, não menos importante, falaremos aí sobre o impacto ambiental dos esportes de aventura. Para isso, para a gente poder trabalhar toda essa agenda dessa aula 12, nós teremos aqui uma habilidade aqui que é muito importante. Então, a proposta aqui é que você, caríssimo estudante, estude, né? Aí os conceitos, as delimitações, possibilidades e as motivações apresentadas sobre os esportes de aventura e natureza e as suas adaptações para a vivência escolar, certo? Então, essa aqui é a nossa habilidade de número 1. O que mais, prof, que nós vamos ter agora como habilidade de número 2? Refletir através das vivências dos esportes de natureza, esportes de aventura, acerca da preservação ambiental, consciência ecológica, sustentabilidade e atividade física e saúde como foco nos recursos naturais. Muito bem, prof, muito bem. E aí, quando a gente começa a pensar em esportes de aventura e de natureza, começam a vir alguns questionamentos, certo? Um deles, que pode estar pairando aí na sua cabeça, é: quais são esses esportes, né? Quais são esses principais esportes, não, quais são os principais conceitos, né? Em relação a esses esportes de aventura e de natureza. Pode também estar pairando na sua cabeça como, né? Como que eu faço para realizar esporte de aventura e na natureza nas aulas de educação física? Será que é viável? Será que o espaço que se tem é um espaço bom para realizar essas práticas? Então, são questionamentos que a gente vai buscar responder ao longo da aula. E ainda, outro questionamento que pode aparecer aí é: quais são os principais benefícios dessas práticas corporais de aventura? Olha só, que legal, que bacana. Então tá, para a gente começar essa conversa, a gente precisa entender aí alguns conceitos, né? O nosso primeiro questionamento aqui, a gente já vai conseguir responder.
Só que a gente vai voltar um pouquinho, prof. A gente vai falar, além desse conceito de esporte, de aventura na natureza, a gente vai mencionar aí, antes de chegar nesse esporte de aventura e natureza, a gente vai falar sobre o que é esse esporte. E o que é esse esporte, prof? Então, a gente tem aí, né, segundo o Barbante, palavra-chave é uma atividade competitiva. Então, é uma atividade competitiva, ela é institucionalizada, ela vai requerer aí habilidades motoras que são complexas, é vigoroso e o que mais? E ela também vai combinar uma série de fatores. E esses fatores vão ser intrínsecos, ou seja, fatores internos, né? E extrínsecos, que são fatores externos. Então, vai envolver aí uma série de características, né? Quando a gente pensa o esporte propriamente dito. Isso, o esporte pelo esporte. Não necessariamente o esporte de aventura aqui, tá, gente? Essa é uma definição bem geralzona sobre o esporte, né? Ou sobre os esportes, de maneira bem geral. Então, a gente fala aqui de combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos, né? A gente está falando aqui de atividade competitiva, institucionalizada, ou seja, a gente está falando ainda de uma atividade que ela contém regras, que ela tem limitação de tempo, de espaço, né? Então, quando a gente está falando de esporte, a gente está falando de todos esses campos aí que envolvem o esporte. E aí, para melhorar e entrar no nosso foco aqui da aula de hoje, a gente vai tentar entender agora sobre os esportes de aventura. Então, esse esporte de aventura, ele é um termo, tá? Ele é um termo que é muito usado. Para quê, prof? Por aqueles esportes, né? Tipo de esporte de maior grau, né? De risco. Então, eu me aventuro um pouco mais, eu saio da minha comodidade, eu saio da minha monotonia. Isso, deu uma engasgada legal agora, viu, prof? Monotonia. Isso. Ainda bem que tem a prof aqui para acelerar e ajudar aqui na fala. Então, você sai desse seu comodismo e você vai agora se envolver em atividades com risco maior. Esse risco é relacionado aí ao seu físico. E aí, o que envolve tudo isso? Então, envolve aí altura, envolve velocidade, envolve esforço físico, né? E aí vem aí um misto aí de hormônios que são ativados. Que hormônios são esses, prof? Nós temos ali os hormônios da felicidade, né? Exato. Dopamina, endorfina e serotonina. Exatamente, prof. Então, agora eu venho aqui um pouquinho para você nos ver e a gente vai conversar um pouquinho. Pode deixar pequenininho essa tela aí. Vocês viram lá nas imagens que já tem ali alguns personagens escalando, né? Subindo aí alguns espaços, se aventurando. Então, quando a gente fala aí desses esportes de aventura, a gente está falando disso, desse misto de emoções, desse risco que existe aí. Mas quando a gente fala também desse esporte de aventura, a gente está falando também de um esporte que foi calculado esse risco, né, prof? Ou se não foi, era para ter sido calculado esse risco. Por quê? Você vai se aventurar com algo que não é muito da sua rotina, né? Se você não tem uns hábitos aí, você vai realizar aí atividades diferenciadas. Pode ser uma escalada? Pode. Pode ser uma corrida ou uma caminhada orientada? Pode. Poxa, prof, corrida e caminhada vão entrar aí nesse grupo? Vão entrar, tem muita atividade bacana. Tem também alguns esportes aí aquáticos. Eu confesso, prof, que os esportes aquáticos não é tanto a minha praia. Eu não sei se é porque há muitos anos atrás eu quase já morri afogada, então eu respeito muito essa questão da água. Deve ter ficado com trauma, professora. Talvez. Então eu tenho um certo receio, assim, um pouco mais de emoção, eu fico um pouco medo. Eu sou um pouco mais pé no chão e ao mesmo tempo eu tenho uma intenção de voar. Intenção, não tenho coragem ainda, mas tenho uma intenção. O máximo que eu fiz ali foi fazer mergulho, mas foi ir lá no oceano pegar areinha lá, só isso que eu fiz de aventura, assim. O resto... Eu já fiz também a parte do mergulho, né? Mas você pensar aí, por exemplo, aí de um boy across, né? A descida de cachoeira, essas coisas assim, que é um pouco mais radical, um pouco mais aventura, um pouco adrenalina lá em cima. Essa daí eu fico com um pouquinho de receio. Mas se você gosta, se você tem curiosidade,
experimente, procure aí profissionais gabaritados na área para realizar esse tipo de prática. Então a gente já viu aí que esses esportes de aventura, ele tem aí esse risco físico, né? Ele tem aí, envolve altura, né? Então tem essas atividades aí de altura, uma velocidade um pouco mais acentuada. Aí você deve estar pensando, velocidade acentuada? Sim, a gente pode colocar, por exemplo, aí um mountain bike. Você já pensou descendo ali aquelas serras, né? Aquelas pedreiras, aquele chão assim que você não tem aí como prever como é que vai ser o que vai vir pela frente? Pois entra aí nesse grupo também esses tipos de atividades, né, prof? O interessante é que quando se fala de esporte de aventura, ele vai ter o esporte que a gente vai conseguir ter o risco, né, controlado mesmo, mas tem esportes que já não tem tanto. Por exemplo, a gente cada dia vai surgindo mais, né, prof? Por exemplo, os parapente, né? Você vai pular de parapente, aí você não tem como precisar o risco ali naquela situação. Então, tem alguns que não vai ter como você precisar exatamente. Agora, se você faz num ambiente artificial, vai fazer uma escalada, aí você vai fazer num ambiente artificial, ali eles vão fazer todo o controle, vão colocar equipamentos, você vai conseguir vivenciar, mas de uma forma controlada. Isso. Então, qual que é a dica que a gente dá? Vai iniciar a prática de um esporte de aventura, ou um esporte radical, um esporte na natureza, você procurar ter orientação e começar sempre pelo artificial, se for muito arriscado, tipo é um esporte de alto risco, então comece com artificial, no ambiente artificial, com controle, com segurança, para depois você tentar ali no ambiente normal, né, no ambiente natural dele ali. A gente sabe que o jovem, essa faixa etária da adolescência, ele tem aí, tanto a jovem como, mais assim os rapazes, né, eles têm essa motivação maior, essa vontade, essa adrenalina lá em cima, né, prof? Imagina fazer uma escalada numa grande montanha. Isso. Faz primeiro naquela escalada artificial, treina tudinho para depois e, né? Exatamente. E a gente já vou alertando, a gente vai ter uma partezinha que a gente vai falar, mas a gente também precisa alertar aí, além de controle, de conhecer esse ambiente, de ter pessoas capacitadas para nos orientar, é a questão dos equipamentos de segurança, gente. Das EPIs. Uma corda, um gancho, um capacete, um par de luvas, botas, né, calçados adequados, tudo isso vai fazer a diferença, certo? Então já vá, se você tem pretensão de realizar alguma prática, já pensa logo, se não for o primeiro, uma das primeiras ações, os equipamentos de segurança. Então vamos continuar, prof? Vamos. Então acompanhe aí no slide o que mais que tem aí. Olha só o que tem na nossa aula. Então a gente vai falar aí agora, olha só, a gente agora define esse esporte de natureza. Olha só o nosso paraquedista subindo e descendo aí. Então, esse esporte de aventura, né, ele também pode ser conhecido aí como esporte de natureza, né, ele é indicado aí como esporte aí de adultos, né, e pode envolver diversas práticas, né, tem algumas aqui que talvez você já conheça, né, a gente tem paintball, tem surf, tem alpinismo, tem montanhismo, paraquedismo, né, tem alguns que eu não consigo nem pronunciar o nome, eu não me arrisco dessa vez, porque a pronúncia pode ser um pouco diferente, mas tem bungee jump, trekking, ciclismo de montanha, né? Que antigamente eram aí esportes praticados, né, por um pequeno grupo de pessoas. Então, essa aqui seria a principal definição aí desses esportes da natureza. Que mais, prof? E aí nós temos aí também dentro desse grupo, quando a gente fala de aventura, a gente também tem que pensar aí nessas práticas de aventura. Quais são essas características aí que podem aparecer, prof. Elisângela? Então a gente tem ali um ponto, né, que é a incerteza que o ambiente físico cria. Nós já falamos sobre isso, né? Um ambiente natural você não tem aquela incerteza. A questão da vertigem no praticante, né? Vai gerar essa vertigem. Apresenta risco controlado. Algumas atividades são as corridas, corrida de aventura, corrida de mountain bike, rapel, tirolesa. Essas são atividades com risco controlado. Mas a gente também vai ter aquelas que o risco não vai ser possível ser tão controlado assim, né? Sim, com certeza. E aí, quando a gente pensa nesses esportes de aventura, a gente começa a perceber aí que desde os primórdios, né, desde lá do início das civilizações, né, o ser humano, ele está sempre na busca de alimentos, né, nessa vida nômade, e ele vai criando aí algumas técnicas e criando alguns equipamentos, né, para essa sobrevivência dele aí.
E aí essas atividades, elas serviram de quê, prof? Elas serviram de base para as aventuras de hoje. Então, esse comportamento dessas pessoas, no momento lá das civilizações, elas deram aí essa ideia, né? Esse primeiro start, assim, ó, dá para fazer algumas coisas interessantes, porque a gente já conhece dos primórdios, das civilizações, que eles já realizavam ainda aqui para a questão da sobrevivência, mas que hoje a gente não tem tanto essa necessidade, mas a gente pode conhecer, a gente pode vivenciar, né? E aí nessas práticas, a gente pode perceber aí competidores ou competidores esportivos e pode perceber também aventureiros de final de semana, né? E a gente começa a perceber imagens assim maravilhosas, né? Paisagens, contextos, né? Cenários muito encantadores também. Dentro dessas manifestações sobre as práticas corporais de aventura, né, mais comuns no Brasil, em especial aqui na década de 70, com esses esportes aí que são ditos como radicais, a gente tem aí o skate, o surf, o alpinismo e o paraquedismo, tá? Possivelmente você já deve ter aí visto alguém realizando, se você mesmo já realizou alguma dessas práticas. Agora a gente fala aí desses 3 grandes grupos, né? Essa classificação dessas atividades físicas relacionadas aí à aventura. Então nós temos aí modalidades terrestres, aquáticas e aéreas, né? A gente listou aqui algumas dessas atividades para você compreender, né, perceber, visualizar aí sobre cada uma dessas modalidades. Então, a gente tem aí o trekking, tem a escalada, o skate, o esqui, o mountain bike e o carving, né, o curving, alguma coisa assim, que são atividades relacionadas às práticas terrestres. Tá? Quando a gente pensa aí nessas práticas que acontecem aí na água, a gente pode mencionar a canoagem, o rafting, canyoning, o mergulho, né, o surf e o windsurf, né? Lembrando que tem muito mais e a cada dia vai surgindo novas modalidades, novas práticas, novos esportes relacionados aí a esportes de aventura ou na natureza. E quando a gente fala aí de atividades, de modalidades aéreas, prof, o que a gente tem aqui para apresentar? A gente vai ter o paraquedismo e o bungee jump, né? Lembrando que a gente só colocou só uma pitadinha, né? Mas só um exemplo de que seria, né? Só para ele conseguir já visualizar. E aí, lembra que a gente mencionou aqui a respeito da importância dos equipamentos? Pois é, olha só. Né? Então, a gente pode visualizar através desse conjunto aqui de imagens que existe muitas coisas, muitos acessórios que podem contribuir com a nossa segurança, né? Então, a gente mencionou agora há pouco aí alguns esportes, algumas práticas aéreas, algumas práticas aquáticas e algumas terrestres, né? Nesses aéreos, prof, o que a gente poderia ressaltar aqui? A gente tem o asa delta, ou voo livre. A gente vai ter o balonismo, né? Sim. Vai ter o base jump, né? O bang bug. O primeiro é base e o segundo é bug. Isso, a professora porque a professora é ceguinha, gente. De longe a professora então fica... deixa eu ajudar a prof. Aí nós temos aqui o paraglide ou parapente, o paraquedismo, né? Esse outro nome aqui que eu acredito que seja rope swing e o sky surf e o trek, tá? Esse trek diferente do que a gente mencionou de agora há pouco. A gente tem também aqui para mencionar no grupo dos aquáticos o boia cross, boia board, canoagem, Dave Cave, esqui, né, na água, jet ski, mergulho, rafting, skider, parasal, alguma coisa assim, surf, windsurf, wakeboard. O interessante é que a maioria vem americanizada, exatamente, né? Os esportes. Então, se a gente for olhar o contexto histórico, tem uma influência. Tem uma influência muito grande, né, isso, americana, para o nome dos esportes de aventura e os esportes da natureza. Isso. Nos terrestres, nós podemos listar aqui alpinismo, escalada, bicicross ou bike, canyoning, espeleologia, esqui na neve, motocross, mountain bike, rapel arborizado, rapel urbano. Percebe que são 2 tipos de rapel aqui, tá, gente? Um no espaço com árvores e o outro no espaço mais urbano, de prédios, essas coisas, tá? Off-road,
skate inline, tem outros nomes aqui, mais skate, trekking. Então, vocês percebam que tem uma diversidade muito grande, tá? Quando montamos essa aula, tinha essa lista aí. Mas com certeza já deve ter surgido mais alguma modalidade, mais alguma prática, né, prof? Com certeza. Às vezes eles fazem até junções de práticas, né, para juntar emoções. Eu confesso que eu acho que eu já comentei aí no ano anterior, que eu tenho vontade de fazer aqui da parte dos aéreos, eu tenho uma certa vontade de fazer uma asa delta, mas eu ainda não tive coragem, mas vontade já tive. Ao contrário de bug jump, que eu já não tenho vontade, eu acho muito suicida. São sensações e emoções diferentes, né? Mas cada um, né, vai se desafiando. E aí nós falamos aqui sobre um pouquinho também sobre esses esportes radicais e de aventura. Então a frase que fica é que ele foge aí do trivial, ou seja, ele foge do comum, né? Ele foge aí dessa monotonia. De novo, prof, me ajuda. Monotonia. Hoje eu engasguei legal. Tem dias que sai fácil essa palavra, mas hoje eu acho que eu comi umas letras. Então, saindo desse estilo, né, dessa monotonia. Ela quer falar, gente. Ela vai eu até consigo. O final. Eu sou brasileira, não desisto nunca do prof. Então, saindo aí dessa monotonia, dessas atividades que normalmente a gente realiza no cotidiano, para trazer emoções, para trazer aí ativação de hormônios com sensações diferenciadas. E aí esses esportes, eles estão aí atrelados a ambientes naturais, como praias, florestas, montanhas e até mesmo cachoeiras e rios, né? E a gente também tem esportes aí ligados aí à parte arquitetônica, né? Onde eles podem acontecer em ruas, escadarias, viadutos, né? E aí a gente precisa de um cuidado maior, em especial nessa parte arquitetônica, né? Para ficar fácil, poderia o estudante anotar a seguinte palavra, né? Então, nós temos ambientes naturais. Sim. E nós temos ambientes urbanos. Sim. Então, práticas de esportes radicais e de aventura em ambientes naturais e a prática em ambientes urbanos. Lembrando que o urbano, a gente consegue ter o controle maior do risco. Sim. Porque geralmente são ambientes artificiais, né, que a gente faz. Boa contribuição, prof. E aí nós entramos aí numa outra subtemática, né, da nossa agenda, que é aí o quê? Esporte de aventura e natureza nas aulas de educação física. Na melhor disciplina, teria que ter algo também interessante, né, gente? Então, o que a gente tem que observar quando a gente fala aí dessas práticas, né, ou dessa iniciação para essas práticas, ou conhecimento dessas práticas? A gente deve observar, né, a gente tem que dar prioridade aí, que elas são uma atividade de risco. E como toda atividade de risco, né, a gente tem que buscar e controlar. Então, cabe a nós, professores da área de educação física, controlar esse ambiente, observar, separar equipamentos, materiais aí de segurança, para que esse estudante possa realizar, no caso vocês, possam realizar e sentir essas emoções que advêm dessas práticas, né? Mas tudo com essas duas palavrinhas aí que a prof marcou para você, controle e segurança. Muito importante, né, prof? Sim, com certeza. Toda atividade que for realizar, ter esses parâmetros, né, para garantir a segurança dos estudantes. E a nossa também, né, Sim. prof? E em especial a nossa, né? E aí, dentro dessas práticas corporais, a gente pode observar aí alguns benefícios que advêm dessas práticas. Como, por exemplo, a gente trabalha aí dentro dela o quê? Trabalha a confiança, trabalha a coragem, o trabalho em equipe e também a superação. Diga a verdade, prof. Vou até vir aqui com você, rapidinho. Dentro desse contexto aí, você já experimentou alguma dessas práticas? Já, eu acredito que a confiança e a superação, ela vem muito forte, né? Por exemplo, você estipulou uma meta, aí você vai lá e cumpre aquela quilometragem, você consegue realizar a tarefa, você consegue chegar ao topo. Então, duas palavras vêm muito forte, assim, superação e a confiança. Geralmente, quando você não tem muita confiança em você vai fazer um esporte desse, você vê que você é capaz, né? Então,
essas duas palavras vêm muito forte. Te dá um gás a mais, te dá uma Isso. motivação a mais. Você começa a se perceber, isso perpassa, tá, gente? Perpassa o esporte. Então você começa a se ver mais capaz nas outras atividades do teu cotidiano, do teu trabalho, do convívio com as outras pessoas. Você começa a pensar, poxa, mas se eu conseguir fazer uma escalada, se eu conseguir subir um paredão, se eu conseguir realizar uma atividade aquática dessa, o que é o meu trabalho do dia a dia, né, prof? Exato, e a gente recebeu vídeos de alunos que foram no contato com a natureza, na caminhada, que curava ali doenças, depressão, que conseguia conversar, conseguia se superar. Então a gente já recebeu isso de alunos da mediação, né? Então a gente vê o quanto que o esporte, tanto na natureza, o esporte de aventura, ele também te desafia a melhorar em outras dimensões da tua vida. Você começa a repensar, né, prof? Às vezes tem alguma coisa que está te incomodando e tu não sabe por quê, né? Já existem agora alguns especialistas, alguns coaches, algumas pessoas que trabalham com essa questão do desenvolvimento humano, que colocam aí alguma prática, algum desafio, né, relacionado aí a essas práticas, para você se observar o quanto que você pode, né? Trabalha-se muito essa questão do pode, né? Então veja que essa questão dos esportes de aventura, de natureza, esportes radicais, eles perpassam a modalidade em si, eles perpassam a questão do esporte em si. Eles trabalham muito essa confiança, essa superação. Se forem atividades aí coletivas, faz esse trabalho em equipe, né, prof? O senso também. de equipe, a coletividade. Exatamente, que a educação física já faz isso, né, prof? Isso, ajuda, o trabalho em grupo, você não deixar nenhum para trás, vai todo mundo junto. Isso que eu gosto na educação física, prof. A gente trabalha valores, a gente trabalha emoções, trabalha sentimentos e a gente percebe que as pessoas se tornam melhores através das nossas aulas, não é isso? Perfeito. Continuando, você já descobriu aí vários benefícios e acredito que você já deve estar aí com vontade de fazer alguma coisa, né? A gente vai continuar para você observar o que pode ser feito nas nossas aulas. Olha só essas ideias. Observa aí o nosso slide. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma atividade de um rapel, né? Esse rapel aqui, ele foi realizado aí na quadra, né? Numa trave. Olha, percebam lá que o rapazinho, o menino, ele está preso aqui por cordas e ele está tendo essa sensação de subir, né? Então, ele fez essa atividade aqui na trave. Tem uma outra atividade aqui que também pode ser realizado, é a questão da patinação. Essa patinação dá para trabalhar equilíbrio, né? E esse equilíbrio em cima de rodas, né? Sejam essas rodas aí enfileiradas, né? Alinhadas aí, esse tipo de patins, por exemplo. Poderia ser também um skate, poderia ser qualquer outra atividade, um patinete. Então, dá para trabalhar muita coisa aí dentro das aulas de educação física. Também aqui você provavelmente já deve ter experimentado, né, esse arvorismo aqui mais simples, que veja que a moça, ela está aqui entre duas colunas de ferro, de madeira, né, mas poderia ser feito aí num espaço em contato com a natureza, né, e no quartel, né, os militares trabalham muito e chamam de falsa baiana, né, prof? Sim. Muito interessante, que é a travessia de um ponto a outro em cima de uma corda. Então, perceba que só foram 3 exemplos bem simples, bem básicos. Percebam aí que o material são materiais muito simples, né? Fáceis de serem encontrados e que dá uma sensação diferente, né? Te dá aquele gás, aquela motivação, aquele incentivo para o desafio. Então, a gente tem aí como atividade de aventura, né? Como exemplos de atividade de aventura. Nós temos dentro do grupo aí das caminhadas, né? Nós temos corrida de orientação, trekking ou até mesmo endurapé. Aqui em Porto Velho a gente tem um rapaz que trabalha com isso, né, prof? Sim. Muito legal. Dentro das atividades sobre rodas, nós temos aqui o que, prof? O skate, os patinetes, patins e até bicicletas. Exatamente, em cima de rodinhas. E dentro do montanhismo nós temos aqui, por exemplo, a escalada esportiva e as técnicas radicais. E vão observando as nossas imagens que elas são bem pontuais aí na nossa aula. E aí agora eu chamo você para a gente acompanhar aí uma matéria jornalística que vai dar um fomento a mais aí sobre essas práticas. Então, fica bem atento, acompanha tudo, faz as anotações aí para a gente continuar na sequência.
Respire fundo, se aqueça, passe o filtro solar e avise ao coração que vem aventura por aí. Na terra, na água, no ar. Vamos em busca dos esportes de aventura praticados em plena natureza, cercado pelas belezas da selva amazônica. Ecologia e adrenalina. Imagina unir uma atividade radical a paisagens da natureza. Vilmark sabe bem o que é isso. Pratica moto em trilha há mais de 20 anos. Todo final de semana é assim. Ele coloca os equipamentos necessários e indispensáveis, pega a moto que é específica para a trilha, une os amigos, deixa a cidade para trás e parte em busca de novas aventuras. Começou exatamente assim, porque gostar de pilotar já é uma paixão sem limite, eu diria. Mas pilotar na natureza é indescritível, não tem nada que supera isso. É muito gostoso. Então, uni o que eu gostava, que é moto, junto à natureza, que também é outra coisa que eu amo. Os esportes radicais e de aventura na natureza começaram há muito tempo. Alguns nem eram considerados esportes. Com o passar dos anos, foram se encaixando em alguma prática esportiva. Porém, também teve um período de afastamento do contato do homem com a natureza. Já em meados do século XX, esses esportes radicais praticados em meio à natureza conquistaram cada vez mais adeptos. O homem resolveu voltar às origens e ficar mais próximo da natureza. E unir o esporte a essas belezas da nossa Amazônia. O resultado é muita adrenalina. O esporte de aventura na natureza, como o nome já diz, é praticado ao ar livre, sob a influência de sol, frio ou chuva. Mas essa prática exige muito mais do corpo e do emocional do praticante do que outros esportes urbanos. É preciso muito preparo físico e psicológico. Os esportes da natureza, eles precisam de um preparo maior, porque vão ter mais obstáculos onde você passa, né, como buracos, como rochas, como grama, como às vezes uma lama. Então é necessário ter mais preparo físico, ou seja, preparo tanto cardíaco, né, como resistência também. Os esportes mais praticados na natureza aqui na nossa região são a escalada, o rapel, o ciclismo, o motociclismo e o trekking, que é a trilha, caminhadas ou até mesmo corrida. Então, as minhas dicas para quem quer iniciar nos esportes da natureza é primeiro fazer um preparo físico, né? Você precisa estar preparado, não vá sozinho para um esporte da natureza. Você precisa estar acompanhado para sua maior segurança, levar equipamentos de segurança como capacete, a própria água, lanternas. Isso também é legal. E sempre deixar alguém avisado na cidade que você está indo praticar esse esporte. Porque caso aconteça algum acidente, essa pessoa já vai estar ligada de que você não voltou a tempo do previsto para a atividade. Além de ter o treinamento físico, né, da pessoa ser já condicionada para esse tipo de atividade, é necessário ela ter o acompanhamento de alguma pessoa que seja mais experiente do que ela. Para ter uma segurança maior quando a pessoa estiver praticando esporte. Pessoas de várias idades praticam, mas principalmente na faixa etária entre 18 e 30 anos. Alguns consideram mais que um lazer. É uma espécie de válvula de escape da correria do dia a dia. Preparação instrucional, física e emocional. Não importa a modalidade escolhida, todo esforço é recompensado com as belezas. Viu só, gente? Você é um aventureiro? Aqui nos bastidores, eu e a prof, que eu estava ouvindo aqui a prof. Elisângela, ela disse que caiaque nunca mais para ela. Mas outras práticas, com certeza, ela vai fazer. Mas, ó, gente, o caiaque foi influenciado por um terceiro. Então, a experiência do terceiro fez eu desistir do caiaque. Mas vocês percebam aí que dá uma motivação, dá um gás, a gente se desafia, né, gente? Então, tem muita prática legal. Vamos continuar, então, essa discussão, que a gente está tendo bastante conteúdo. Dá uma olhada no nosso slide, o que vem por aí. Opa, avancei aqui, prof, muito rápido. Então, nós falamos agora sobre os esportes de aventura e natureza adaptados. Então, a gente pode se questionar aí, né? Fazer alguns questionamentos bem importantes. Você
caríssimo aluno da mediação, você já imaginou aí como seria para um deficiente visual praticar arvorismo ou rapel? Será que ele conseguiria? Você conseguiria responder agora esse questionamento? E para um paraplégico fazer canoagem, será que seria possível? Tem mais questionamento aqui. É possível, por exemplo, incluir aí pessoas com limitações físicas nas práticas corporais de aventura? Será que isso é possível? Ou somente para um grupo? Um outro questionamento aqui para a gente ativar esse pensamento. Ou atividades dessa natureza não são recomendadas para esse grupo de pessoas? E aí, caríssimo aluno, possivelmente você deve estar respondendo que sim, que aí é um direito, né, que tem aí todo um trabalho, mas que há possibilidades, sim, de realizar inclusive atividades, ele viu, né, que é um direito de todos, né, atividade Exatamente, física. A gente falou lá na unidade 1. Na unidade 2. Na 2, né, prof? Na primeira aula. Exatamente, na unidade 2, isso mesmo, né? Então, a gente percebe aí que é um direito de todos, e se é um direito de todos, pode sim, mesmo com as suas limitações ou a limitação da pessoa, vai existir algumas práticas que a gente vai conhecer. Olha só algumas curiosidades. Então, nesses esportes de aventura para deficiente, há aproximadamente aí em torno de 24,6 milhões de pessoas no Brasil que têm aí algum tipo de deficiência ou incapacidade. Isso aí representa em torno de 15% aí da população. E tem também aí dentro desse grupo, né, a gente pode falar aí algumas curiosidades, né, que tem um grupo de pessoas, grupos especiais, né, quando a gente fala de idosos, de obesos e até mesmo grávidas. Aí você deve estar falando, nossa, prof, tem idoso que faz práticas de aventura na natureza? Tem obeso que faz essas práticas e tem grávidas? Sim, esses grupos também participam. Uma outra curiosidade é que em 2009, o governo ele reconheceu aí o turismo de aventura especial, tá? Como um novo segmento, ou seja, existe muita gente buscando aí essas práticas, né? Também ter essas sensações, essas motivações também através dessas práticas. E aí esse governo ele cria aí um guia, tá? Um guia de turismo acessível. Veremos aqui agora alguns exemplos, né, de práticas. Então, tem aí o rapel, o raft, o passeio off-road e o trekking em trilhas. Tem também aí esporte de aventura para deficiente, como a tirolesa do pânico. Tem também esporte de aventura para deficientes, aí, como o rafting, o kayak fan, boia cross, hidrospeed, canyonismo, aqua ride. Então, tem muita coisa aí que pode ser vivenciado, né, por esse grupo de pessoas que tem algum tipo de limitação. Indo um pouquinho mais à frente, agora a gente fala um pouquinho mais sobre esses benefícios dessas práticas corporais. O principal deles, né, que a gente sente, a gente percebe no primeiro momento, é esse relaxamento, né, do corpo, né? A gente esquece um pouco dessa correria do dia a dia, a gente foca em coisas novas, em se aventurar, buscar novas emoções. Tem o que mais de benefício? Você começa a vislumbrar aí a fauna, a flora, as paisagens, os lagos, as montanhas, cachoeiras, né? Tem esse contato mais íntimo, mais próximo com a natureza, fortalece aí o seu corpo, também traz uma diversão sem limites e combate o estresse. Pensando um pouco mais fisiologicamente, a gente tem um controle maior da pressão arterial, trabalha também aí questão dessa paciência, né? Então você vem para dentro de si, trabalha essa respiração, um pouco mais de paciência, de tranquilidade, melhora o humor, melhora a ansiedade também, né? Assim como de um modo geral a maioria das práticas esportivas, das modalidades, do exercício físico como um todo. Vai ajudar aí na sociabilidade, melhora o preparo físico, né? Você se sente desafiada aí a realizar umas novas práticas. E a gente entra num outro campo aqui bem interessante, que é com relação aos impactos ambientais. Então, esses esportes de aventura, essas práticas, precisam fazer as pazes aí, né? O humano precisa fazer as pazes aí com a natureza, em especial com a natureza. Visto que aí vai ser estimulado
a preservação ambiental, o desenvolvimento. Você vai ter acesso aí a um ambiente mais calmo, natural, ao invés de uma vida agitada. Você vai ter aí o convívio, né, com práticas através de trilhas, né, ao invés do asfalto. Vai ter acesso aí a montanhas. Você vai poder aí ganhar cada vez mais, né, essas práticas, aliás, elas ganham cada vez mais adeptos e amantes da natureza. Relacionado a isso, prof, a gente pode falar aí que tem aí o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5 de junho de cada ano. Então, nesse momento aí, essa data, ela enfatiza, ela mobiliza, tá, todos os setores da sociedade para problemas ambientais que precisam ser observados com mais atenção, com mais cautela, com mais cuidado. E a gente percebe a importância, ela veio a partir de uma conferência das Nações Unidas, né, em 72 em Estocolmo. E aí, quando a gente fala aí desses governos, dessas organizações internacionais, elas buscam trabalhar em diversos campos, né? Em especial a preservação, a mudança climática, né? Nesse momento a gente está tentando baixar em 1 grau ainda, né, prof? Sim. O consumo de água, né, e o uso consciente desses recursos naturais. Então, percebo o quanto é importante. E aí eu apresento aqui a vocês alguns esportes, né? A gente já mencionou vários, né? Mas a gente aqui tem vários aqui para citar: canoagem, trilhas, cross, caminhada, arborismo, rapel. Tem uma infinidade. E como eu falei para vocês, vou vir aqui com a prof. Elisângela, como eu falei para vocês, existe uma gama que a cada dia que passa vai crescendo e muito, é essa gama dos esportes de aventura, os esportes radicais, os esportes aí dentro da área natural e dentro da área urbana também. E uma das questões que faz aumentar é justamente porque ele está entrando na parte do turismo, né? Do turismo, então está sendo um mercado, então está crescendo muito. Geralmente quando a gente viaja, sempre a gente vai ter um esporte ou outro para fazer, porque já entra no pacote turístico ali. Exatamente, e por conta desse turismo é que abriu essa brecha lá da que a gente conversou a respeito de ter esportes aí com adaptações para pessoa com algum tipo de limitação, seja ela física ou não, né, prof? Sim. Então vocês percebam o quanto que isso está se tornando importante, o quanto que isso é importante, mais ainda tá estudando e buscando a respeito disso. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa revisão e o nosso mexa-se. Perfeito? Vai lá, corre, bebe uma água e já aguarda a gente aí.